Pessoal, continuando agora, vamos para as questões que estão aí na página 16, tá? Temos novamente um textinho, vamos fazer a leitura dele, e aí eu vou pontuando algumas coisas aqui interessantes para que você depois não tenha dificuldade de responder as questões, tá? Mudança no crescimento da população. A partir da década de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Nós vimos que houve um crescimento muito grande da população de 1900 até os anos de 2000. Mas a população aumentou muito, né, até 1950. Depois começou a cair também. Por que aconteceu isso? Um dos motivos para essa queda foi a diminuição acentuada da taxa de natalidade. O que é isso, a taxa de natalidade? É a questão do nascimento das crianças, né? Então, a partir de 1960, as pessoas passaram a ter menos filhos. Você pode ver isso aqui, ó, no gráfico, tá? Número médio de filhos por mulher. Olha aqui, em 1960, a mulher tinha em média 6 filhos, né? E depois isso aqui foi caindo. Até, ó, foi só caindo. Você percebe no gráfico, ó, 6, depois 4, 3, 2. Atualmente, né, a média, aí isso aqui são dados de 2015 ainda. Em 2015, a média de filhos por mulheres era de 2 filhos, tá? Então caiu bastante. Então por isso que caiu também a questão do crescimento da nossa população, né? Houve uma queda, uma redução aí, né, no crescimento. Essa queda da taxa de natalidade pode ser justificada pela diminuição da taxa de fecundidade no Brasil. A taxa de fecundidade indica o número médio de filhos por mulher. Então, é o que está mostrando o gráfico aí, tá? A redução da taxa de fecundação está relacionada a diversos fatores, como o aumento da escolaridade e da participação da mulher no mercado de trabalho, o planejamento familiar, que permite os casais decidir quantos filhos querem ter, com base nas condições de vida que poderão oferecer a eles. Então, alguns fatores contribuíram aí para a questão da redução da taxa de fecundação. Ou seja, as mulheres, né, começaram a buscar o seu espaço no mercado de trabalho. Então, a mulher, ela começou a deixar de ter filhos, no caso, né? Ou então deixar para ter esses filhos num período que ela acha que seja adequado, né? No caso. E por a mulher estar no mercado de trabalho, muitas vezes ela resolve que não vai ter filho, ou então resolve que vai ter uma quantia menor de filhos, porque ela também passou a assumir algumas responsabilidades que antes, né, era só dos esposos, né? Ela começou a buscar o seu espaço no mercado de trabalho. Então isso contribuiu também para a redução aí do número de filhos por mulheres. E também a questão do planejamento familiar, né? O casal começou a planejar a questão dos filhos, por conta passou a avaliar a questão do orçamento para saber quantos filhos que eles poderiam ter, né? Para não comprometer o orçamento, e passou a ter acesso a métodos aí, né, de prevenção, para saber controlar aí, ter um planejamento familiar que possa atender às suas necessidades, tá? Então, a partir do texto, nós temos as questões 4, 5, 6, 7 e 8 para responder. Vamos ver então, o número 4. A partir da década de 1960, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Por quê? Por que começou a diminuir? No início do texto está falando, ó. Só um minutinho aqui, ó. No início do texto, nós temos aqui essa resposta, ó. A partir da década de 1960, o crescimento da população começou a diminuir. Um dos motivos para essa queda foi a diminuição acentuada da taxa de natalidade, ou seja, o número de nascimento, né, o número de crianças aí, caiu também.
Então, por isso que o crescimento da população caiu, tá? Justifica a queda da taxa de natalidade. Por que houve essa redução aí na taxa de natalidade? Então, você vai observar agora no segundo parágrafo. Vamos lá? Essa queda da taxa de natalidade pode ser justificada pela diminuição da taxa de fecundidade no Brasil, tá? A mulher deixou de ter um número maior de filhos, certo? Número 6. Assinale a alternativa correta. Taxa de fecundidade refere-se à quantidade de nascidos vivos. A partir da década de 1970, o crescimento da população brasileira começou a diminuir. Foi a partir de 1970 ou foi a partir de 1960? A taxa de fecundidade indica o número médio de filhos por mulher. A mulher quer trabalhar para não ter filhos? Será que essa é a justificativa? Então você vai marcar a alternativa correta, né? Então, observando aí, ó, você observa que a taxa de fecundidade, que é o que está aparecendo no gráfico aqui, indica o número médio de filhos por mulher, né? Aqui está até apontando, ó, número médio de filhos por mulher. Tá bem aqui, ó. Número médio de filhos por mulher. Então, isso aqui é a taxa de fecundidade. Então, qual que é a resposta correta aí? Você vai marcar um X, tá? Na letra C, não é isso? Número 7 agora, de acordo com o gráfico. Qual era o número médio de filhos por mulher no ano de 1960? E no ano de 2015? Você vai ter que observar no gráfico aqui, ó. Qual que era o número de filhos, né? O médio de filhos por mulher. Lá em 1960 e depois em 2015. Então você tem que observar no gráfico, tá? 1960 eram 6 filhos por mulher. Em 2015 caiu para 2. Então, só observar aí, tá? Número 8. Você considera importante a inserção da mulher no mercado de trabalho? Justifique. Então, a resposta pessoal. Você acha importante a questão da mulher no mercado de trabalho? A participação da mulher no mercado de trabalho? Você é a favor ou você é contra? Você vai colocar a sua resposta e justificar, né? Nós vimos que a mulher é muito importante, né? O papel da mulher é muito importante, não só na questão da criação dos filhos, mas também no mercado de trabalho. Inclusive, né, grande parte aí dos trabalhadores do Brasil, né, é representado por mulheres. Infelizmente, ainda hoje há a questão das diferenças em relação ao salário entre homem e mulher, o que a gente considera, né, um atraso para o nosso país, mas que precisa de mudar, né? Mas a questão da mulher no mercado de trabalho é muito importante. Então depois você vai colocar aí e vai justificar a sua resposta. E aí chegamos ao final da nossa aula. Lembrando que qualquer dúvida pode encaminhar, que eu estou disponível para ajudar vocês, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.